Vamos iniciar o debate com a concessão. A defesa da tese tem o direito à abertura do debate. 10 minutos dividido entre os debatedores, com direito, no máximo, 3 interrupções da oposição, computados 3 minutos ao todo. Eu chamo, por favor, a defesa. Vai iniciar? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Bom, vou começar aqui com a proposta que é uma PEC, né, que altera a emenda que altera o texto constitucional, artigo 228, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A deputada informou a fonte Jus Brasil, ela é deputada do PSB de São Paulo, que a redução atualiza a legislação e que os direitos do adolescente vão ser preservados, só que agora vão ser punidos. Então, a gente começa com um caso, tem mais ou menos um ano, um jovem brasileiro que matou sua namorada com um tiro no rosto por ciúme. Ele filmou o assassinato com o celular, compartilhou as imagens nas redes sociais com os amigos, ocultou o cadáver. Faltava apenas um dia para ele completar 18 anos. Um dia. Ele foi preso no dia seguinte. Infelizmente foi julgado com base no ECA. Ficou na prisão até completar 21 anos. Quando saiu, sua folha saiu em branco, sem nada que constasse em seus antecedentes. Ele tirou uma vida de uma jovem. Na lei brasileira, infelizmente, eles são inimputáveis, eles não são punidos pelos seus atos. Eles não respondem pelos seus crimes. Mesmo em casos de crime hediondo. Hoje em dia não existia. A justiça vinha mascarando esse problema, essa característica do comportamento desses jovens. Eles não são responsabilizados. Né? Aí o meu companheiro, doutor Newton, vai. Bom dia a todos. Bom dia. Sou menor. Não encoste em mim. Quantas vezes nós já ouvimos menores dizendo tais argumentos? Digo aos senhores que não foi apenas uma vez. Até quando vamos ouvir menores zombarem de nós nas mídias que transmitem tais situações? O governo federal ele fez uma pesquisa que apontou que 70% dos jovens que cometem esses crimes não têm um ensino médio completo. Isso é algo muito interessante. Esses jovens já têm uma filosofia de vida, fala que não podem ser encostados. É engraçado que eles sabem os seus direitos, mas quando vão roubar, quando vão matar, quando vão tirar a vida de outros, eles esquecem do direito dos outros. Isso é inaceitável. É inaceitável. Nós não podemos aceitar essas situações. Até quando nós vamos sofrer com esses jovens que delinquem? Até quando nós vamos sofrer com esses jovens que roubam e vamos ficar calados? Um jovem hoje de 16 anos, ele já pode ser uma testemunha em um tribunal. Um jovem hoje de 16 anos, ele tem a possibilidade de votar, de decidir o rumo pelo qual o Brasil vai tomar. E por que que ele não pode responder pelos seus próprios atos? Eu gostaria que vocês pensassem, por que não? Se um jovem hoje pode votar e decidir o rumo pelo qual o Brasil vai tomar, por que que ele não pode responder pelos seus atos? Tendo em vista que um jovem de 16 anos, ele sabe muito bem aquilo que ele está fazendo. Um jovem de 16 anos já tem ciência do que é certo e o que é errado. Por que que ele não pode responder pelos seus atos? É sabido por todos nós que hoje um jovem de 16 anos, ele não é portador de nenhum tipo de patologia. Isso nós já sabemos. E o que eu quero deixar para vocês é por que um jovem de 16 anos não pode responder pelos seus atos criminalmente. Opa, quer interrupção? Não, pode continuar. Não, Não, pode. Quer deixar falar? Primeiramente, bom dia a todos. Bom, por que não resolve a redução? O que não vai resolver? Jovens hoje cometem crimes
por todo o país. É notável. A gente vê muitos crimes cometidos por jovens. O que não vai resolver? Dizem que a cadeia é a verdadeira escola do crime, mas a gente tem que ter uma noção de que hoje a criança já nasce no mundo do crime. Muitas crianças pobres crescem em favelas rodeadas por traficantes, já são bandeadas no meio desse povo. Então eles já são induzidos a cometer crimes. Por que eles não serem punidos? Nós não queremos... Eu quero interromper. O senhor acabou de afirmar que os jovens são induzidos a cometer crime, porque já nascem em periferia, porque já nascem em favelas, porque o conceito de infraestrutura, então, é terrível. Eu queria que o senhor me mostrasse quem é o culpado por isso, por essa falta de infraestrutura, por nascerem nessas favelas, nesses aglomerados, e por não ter a infraestrutura necessária, pelo Estado não dá para eles a infraestrutura necessária para serem pessoas melhores, sem generalizar, porque da favela também saem advogados, da favela saem juízes, da favela sai gente de todo jeito. Mas eu queria que o senhor me explicasse de quem que é a culpa disso. Nós não estamos aqui para julgar de quem é a culpa, apontar os culpados. Nós estamos aqui por motivo de justiça. Nós queremos justiça. Porque é muito fácil para um jovem cometer um crime, igual a Bárbara contou o caso, um dia antes de completar 18 anos e não ser punido. Por quê? Ela falou que eles pegaram 4 anos, então eles 3 anos. De 17 a 21, para mim são 4. Ela já passou o tempo dele de 3 minutos. Não, tranquilo. A gente ainda tá com a gente? Já tá com você. Tá. É engraçado como que ela chega e fala, eles pegaram 4 anos, aí logo em seguida não foi punido. Como assim? Então 4 anos de cadeia, pra vocês é pouco? É o que reza Tudo a lei, bem, né? é o que reza a lei. 3 anos. 3 De anos. 17 a 21 pra mim são 4. Teve 18 anos, ele cometeu o crime com 17 anos, 364 Não, tudo bem, 3 anos. Tá? Então significa que ele foi Eles 5 cumpriram anos. aquilo que estava determinado. É o que está determinado na lei. Só um minutinho, deixa só que eles terminam de fazer a pergunta, para você dar a resposta. Depois A resposta eu quero saber é o seguinte: você citou que não há infraestrutura, que já nascem tendenciosos a cometer crime por estar cercado por isso, por esse ambiente. Aí eu quero que o senhor me diga se eles pediram para nascer ali, se esse é o estado que eles queriam ter, se foi isso a proposta da sociedade, ou de quem que é a culpa disso. É isso que eu quero que o senhor me responda. Bom, meu colega, eu quero te dizer, realmente, a culpa não é minha, não é sua, eu não tenho culpa de ter nascido em favela. Os meus pais, graças a Deus, me deram uma educação muito boa, não é à toa que eu estou aqui hoje. E as pessoas têm sim a opção de escolher o certo e o errado. Um jovem de 16 anos tem sim a opção de escolher o que ele quer. Se ele quer seguir no caminho do crime ou se ele quer ser uma pessoa de bem, quer ser uma pessoa correta. Eu vou passar a palavra para o meu colega, Vitor. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom Gostaria dia. de frisar que o que está em discussão aqui, na verdade, é a aplicação da justiça, entendeu? A gente não deve verificar qual a condição social, qual o lugar que as pessoas vivem. Muitas das vezes, igual a Bárbara citou, um jovem comete um crime, compartilha na rede social. Pode isso, gente? Alguém aqui concorda com isso? Então, muitas vezes eles planejam isso, muitas vezes eles entram em conjunto, formam quadrilhas. Poxa, até quando a gente vai sair na rua, pegar um ônibus e encontrar com jovens, 3, 4 jovens assaltando um ônibus? Então eu gostaria de citar que o que está em jogo aqui é a justiça para todos, igualmente para todos. Passo a palavra para o Medeiros. Vitor, eu queria te perguntar uma coisa então. Você e a Bárbara trouxeram pra gente Segunda interrupção. que não existe a punição para o menor. O artigo 112, inciso 5º do ECA, trouxe essa punição que a gente traz, que é a internação de 1 a 3 anos. Como que esse jovem está sendo punido se ele foi internado por 1 a 3 anos? Se todos... Só para complementar. A palavra está conosco. Não sei se você já leu sobre o ECA, se você estudou, acredito que não, porque se vocês querem só mandar para cadeia, eu acho que vocês não chegaram a ler o ECA. O ECA, ele não prevê uma punição só de 3 anos, ele prevê uma internação de 3 anos, mais 3 anos com acompanhamento, que é como se fosse uma liberdade provisória, e depois mais 3 anos sobre um outro tipo de acompanhamento. O ECA prevê 9 anos de punição menor. Só um pouquinho, por favor, seus tempos de pergunta foi
foi esgotado, que foi os 3 minutos. Mas não são 3 interrupções? São 3 interrupções. Não, tudo bem, o que eu queria falar eu já falei. Tá? Só acrescentando na minha fala, o que eu disse aqui foi o que a gente quer que seja aplicada justiça para todos, igualdade. A gente não está julgando aqui reformulação do ECA, características do ECA. Eu acho que a gente está defendendo aqui igualdade tanto para o jovem de 16 anos, tanto para o adulto de 21, 18 ou qualquer idade que seja. Passo a palavra agora para o Elias. Eu gostaria de interromper, o Sâmio fez um julgamento. Eu trabalho há 5 anos com um deputado que no último mandato trabalhou na Comissão de Direitos Humanos e que eu tenho conhecimentos específicos do ECA, não foi pela faculdade, foi pelo meu trabalho, e que mesmo eu tendo participado da Comissão de Direitos Humanos, eu não estou discutindo aqui qualquer questão que o Estado não tem infraestrutura, se vai ter prisão, se não vai, estou discutindo isso. Mas tem que discutir tudo. Tá bom? Bom dia, eu cumprimento aos meus advogados, aos meus colegas advogados, ao júri. O que eu venho trazer hoje aqui, especificamente ao júri e aos advogados, eu venho julgar o que de fato é ser jovem, o que difere o conhecimento, eles terem ciência dos atos que eles estão praticando e o que realmente eles não sabem. O que temos ciência hoje é de que um jovem de 16, 17 anos detém muito mais conhecimento do que o imperador lá de 1916. Então, o que de fato pode-se dizer que eles não podem ser responsabilizados pelos atos deles? Podemos dizer que o prazo de um dia não é suficiente para formar o caráter de um jovem. Então, um jovem que comete um crime, faltando exatamente um dia para completar 18 anos, ele não é punido de acordo com o que ele deveria ser punido. Ele é punido dentro do Estatuto do ECA, que prevê uma pena menor para ele. Hoje temos diversos tipos de casos que podemos acompanhar por meio da mídia, em que o jovem ele assume a culpa de crimes, em que muitas vezes ele é aliciado por maiores, mas ele assume a culpa do crime por ele ter a ciência de que ele não vai ser punido conforme ele deveria ser punido. Então o que temos que trazer aqui é que, assim como em outros países do mundo, nós temos a maioridade penal em 14, 13, 17, 21, temos várias idades penais no país. Então nós temos que julgar aqui hoje se o adolescente ele tem ciência do que ele faz. Se os atos que ele pratica, ele está de acordo com os atos que pratica, porque ele pode ser emancipado, ele pode participar da vida civil, ele tem diversos direitos que ele pode exercer, mas por que ele não pode ser punido penalmente pelos atos praticados da vida dele? E o interessante, gente, para terminar, né, que nós estamos já chegando no final, eu vou citar um caso do menino João Hélio, que aconteceu em 2007, porque ele, não pela atrocidade do crime, mas pelos fatos são pertinentes à discussão. A mãe do garoto foi abordada por 4 homens, né? Eu chamo de homens porque uma pessoa que comete um crime desse tem plena consciência, porque foi realizado testes toxicológicos nele, então eles não estavam sendo induzidos, vamos falar assim, com desculpa, uma droga, alguma coisa, né? Eles abordaram a mãe, todo mundo sabe que eles arrastaram o garoto por 7 quilômetros. Esses 4 ocupantes do carro tinham um menor e um que tinha acabado de completar 18 anos. Eles arrastaram a criança por 7 quilômetros. Na hora, no momento que eles foram, as testemunhas durante esse percurso foram avisando eles e mesmo assim... Tempo esgotado da defesa. Obrigada. A oposição, em seguida, faz o seu pronunciamento em 10 minutos, tendo a defesa igual direito de fazer 3 interrupções. Só um momento, por favor. Passa a palavra para a Priscila. Gente, bom dia. Eu vim trazer para vocês aqui a proposta do nosso grupo. Vamos parar um pouquinho e pensar aqui. Infância e adolescência, o que é isso para vocês? Para a gente é uma fase de desenvolvimento. Como vocês trouxeram, vocês querem uma punição para essas crianças e esses adolescentes. Tudo bem, é isso que vocês propõem. Só que como que vocês trazem para mim, só um minutinho, como que vocês trazem? Deixa ela fazer. Pode falar. Eu gostaria que a senhora me respondesse se uma pessoa com 17 anos é criança na sua concepção. Criança e adolescente. Tá bom? Eu queria proporcionar para vocês um momento de reflexão aqui. Pessoas, vamos jogar essas crianças, esses adolescentes na cadeia? Simplesmente jogar? O Estado tem um desafio, a sociedade tem um desafio hoje, que é educar esses adolescentes. Educar.
formalmente, mentalmente, Mas você não tem civilmente. direito de interrupção. Você não acha que isso é muito pautado na ideologia? Nós não estamos discutindo isso. Eu estou discutindo a punição. Ô, Bárbara, Isso nada é vocês estão controle. discutindo. Vocês estão discutindo só o que vocês querem falar. Tudo que a gente fala, você fala, não estou Não, objeção, discutindo. estamos em minuto de Por objeção. favor, a pergunta da defesa, Não pode já ir, foi vai. o tempo dele. Só dando continuidade ao que a doutora Priscila complementou, ela cita de fato que a educação é a base para que novos crimes não sejam cometidos. Temos um grande exemplo aí da China, em que o PIB, 10% do PIB da China é investido em educação e possui hoje em dia uma grande massa carcerária, em torno de 600 mil. E temos também no Brasil de que a educação não é base de que não há o cometimento de crimes. Temos crimes do Clarim Branco, temos o crime da Petrobras, temos crimes da Camargo Correia. Então, eu gostaria de complementar que a educação não é a base. Tá, só um minutinho. Ô, gente, vamos combinar o seguinte, quando o coleguinha está fazendo a pergunta, quem tiver aqui no meio, espera ele terminar de concluir para a gente verificar o tempo, porque vocês estão dando, fazendo a regra e está dando interferência aqui no tempo, entendeu? Terminou. Se ele fez uma pergunta, espera ele concluir a pergunta dele e eu peço que os integrantes do grupo não entrem nessa pergunta. Essa pergunta é dirigida por uma única pessoa, entendeu? Estamos tratando do Brasil. Você traz esse adolescente para a cadeia, e qual que é a sua proporção de educação para ele? Seu grupo trouxe para a gente, para todos aqui, que a educação, que crianças que vivem na favela já estão cometendo crimes, né? Já estão ali naquela base e não podem ser colocadas, e podem ser colocadas na cadeia com o mesmo ideal. Fica aí a questão para vocês poderem responder. Eu queria cumprimentar os senhores, os caros colegas, os meus amigos, a mesa e a todos presentes. Eu estou vendo aqui duas propostas. Eu olho para os meus colegas e tudo que eu pude anotar ali, é que o tempo todo eles disseram assim, tem que punir. Tem que ser punidos. E eu não vou aqui me posicionar como quem acredita que tem que ser punido, ou como quem acredita que não tem que ser punido. Eu vou me posicionar como sociedade. E a sociedade, ela é um problema do Estado que é constituído para resolver o problema da sociedade. Quando nós, o povo, constituímos o Estado, nós temos a responsabilidade de colocar como representantes aqueles que vão resolver o problema da sociedade. Eu não posso vir aqui de forma alguma e defender o criminoso. Eu não posso vir aqui e defender o crime. Objeção, gentileza. Eu gostaria de saber se o tema do debate é a gente escolher quem a gente vai colocar como representante. Estamos debatendo aqui, de fato, quem vai ser o deputado? Quem vai ser o presidente da República? Gostaria que o senhor me respondesse. Eu acho que o meu caro colega, ou ele está com problema de audição, ou ele não entendeu. Eu estou falando de um problema social e que eu, como parte dessa sociedade, eu preciso de observar o que esse problema, o que esse fato me traz como problema social, e a minha intenção como cidadão é resolver o problema social. Eu não tenho que posicionar como o faraó que pune, como o dono da razão que corta a mão se roubar. Eu tenho que me posicionar como alguém que quer ver o problema solucionado. Qual é a verdadeira, ou tem que ser, ou teria que ser, a verdadeira proposta do Estado? Nós temos um problema, porque a delinquência do menor é um problema, e nós precisamos resolver esse problema, que é um problema social. Agora, quando eu defino, e quando eu digo e afirmo, que se eu ponho esse menor na cadeia, com delinquentes muito mais experimentados e perigosos
Quando eu defino que eu estou resolvendo um problema com esse menor, o colocando à mercê de ser introduzido muito mais na questão, eu como Estado, eu estou aproximando esse menor de quê? De melhorar ou de piorar? Eu como Estado, eu estou dando uma resposta de verdade? Será que aquilo que... Porque hoje aqui nós discutimos essa PEC, redução da maioridade penal. Mas será que nós... É um problema social, teríamos que discutir. E vamos ter que discutir isso muito tempo. Mas será que é esta verdadeira discussão que teria que estar aí permeando no Senado, no Conselho, lá nos ministérios? Será que é essa? Será que isso é uma forma de mudar o rumo daquilo que realmente precisa ser resolvido nesse país? Fica aí essa pergunta para todos aí. Quando eu jogo o menor na cadeia e o puno, eu sou tendencioso a melhorar esse camarada ou a piorar a sua condição? Pensa nisso. Muito obrigado. Palavra do meu caro amigo, colega Mendes. Caros colegas, muito bom dia a todos, professora Ava, meus colegas. Quando nós falamos em maioridade penal, eu não posso me ater a esse tema apenas com o conhecimento que eu tenho lá da minha cidade ou aqui da minha faculdade. Isso é um problema da nação, é um problema do Brasil hoje. Vamos falar de alguns números agora. Hoje eu tive uma curiosidade de acessar o site do Conselho Nacional de Justiça, que traz pra gente o seguinte. Só para lembrar. Eu acho que é assim, eu tenho a certeza que é de ciência de todos que o nosso sistema de segurança pública hoje, ele é falho, senão nós não tínhamos o índice de criminalidade aumentando a cada dia que passa. Os últimos dados há 10 anos atrás, pelo Conselho Nacional de Justiça, eram de 60% o índice de reincidência nas prisões. Hoje o número sabe quanto que é? Entrem, por favor, www.cnj.com.br/geopresídios, que vão dar uns dados bem específicos para vocês. Hoje esse índice é de 70%. Vamos lá ao índice regional, né? Assim que você entra nessa página, a primeira página nos dá. Temos 2.775 prisões. Temos 377.900 vagas. Sabe quantos presos nós temos, pessoal? Quantos presos? 604.681 presos hoje. Quase o dobro. Sabe quanto que dá esse número? 1,8 aproximadamente de presos por vaga. Mas como que é isso? Vamos materializar isso mais para ficar de mais fácil compreensão. Eu pego uma cela com 7 detentos, multiplico por 1,6, eu tenho 13 presos em uma cela que cabe 7. Esse é o sistema de segurança que nós temos, que é eficiente, não é isso, pessoal? Ele é muito eficiente, e é lá que nós vamos colocar o nosso jovem, para hoje que nós temos um índice de 70%, amanhã ele ser 80%, para hoje o medo que você tem só de sair na sua porta, você tem medo de pôr a mão na maçaneta para sair da porta, porque o jovem e os demais que estão na cadeia hoje, isso não é todas as pessoas que têm acesso, não cumprem pena, muitos não cumprem a pena completa, 3 anos ele é libertado. O adolescente que nós vamos colocar lá, como foi dito aqui, ele vai ter uma escola, uma faculdade de como cometer o crime. Ele comete o roubo aqui, é preso lá, fica 3 anos tendo aula com os maiores doutores do crime, e ele vai lá cometer o mesmo crime, que é o roubo, só que não vai ser roubo, ele vai ser julgado por latrocínio, que ele vai roubar você, e depois ele pode matar você, se nós não darmos uma oportunidade para esse jovem de ressocializar. Um outro número interessante, Pernambuco é o estado que tem maior índice de criminalidade. Tem uma fundação do ECA lá, que hoje tem, isso foi o dado de uma premiação que eles ganharam o ano passado, né, 2014, de 13% de reincidência. O adolescente tem 13% de reincidência nessa fundação. Com as prisões, hoje nós temos 70 no estado, que tem maior número de crimes. A reincidência do adolescente que é reabilitado, 13%. Vamos colocar isso num número mais fácil? A cada 10 adolescentes que eu coloco lá, 1 ou 2 voltam. Os demais ressocializam. Os componentes dessa fundação lá são os próprios jovens que se tornam monitores, que eles têm oportunidade. É o que nós temos que fazer. Eu pego um caso atípico, vou julgar o país inteiro, e transformar a nossa situação em um pandemônio. É a palavra que eu vou descrever como que vai ficar a nossa situação daqui a um tempo. É meu filho que vai passar por essa situação daqui a 5 anos ou menos.
Nós estamos com déficit aí de 4.000 prisões para atender a situação atual. 4.000 prisões para serem construídas. Eu passo a palavra agora para o Sander para concluir. Pessoal, sobrou só pouco tempo, eu vou completar na próxima. Eu só queria dizer o seguinte: recentemente foi feita uma pesquisa com alguns menores da comunidade. Perguntaram para eles quem eram seus ídolos, em quem eles se espelhavam. E para surpresa de alguns, para outros não, a maioria respondeu que era o patrão do morro, o chefe do tráfico. E o que eles estão querendo promover, junto com alguns, é esse encontro deles dentro da cadeia, onde vocês acham que existe esperança de sair de lá ressocializado, junto com quem colocou eles no crime? Existe essa esperança? Para que esses menores dentro da cadeia vão servir? Me fala para que eles vão servir dentro da cadeia junto com quem colocou eles no tráfico de drogas. Vai pra A defesa faz a regra de 5 minutos. Por favor, vai. Bom, eu acho engraçado se falar em ressocialização, porque esse é um direito que deveria ser dado a todos. Se eu fosse aqui discutir o sistema prisional no Brasil, eu fazia várias ponderações, vários questionamentos. Não concordo. Eu acho que se de 16 a 18 anos tem o direito, de 18 a 21 também tem. Eu não concordo, igual eu estava falando de oportunidade de terminar, de 4 pessoas arrastarem uma criança por 7 quilômetros. Um que tinha acabado de completar 18 anos, 3 foram condenados a mais de 30 anos e o menor ficou com uns 3 anos no ECA, chegou nos 21 anos, saiu da prisão. O que vocês acham que ele saiu lá do sistema maravilhoso que eles estão defendendo? Voltou a praticar crime, voltou a responder por assassinato. Então, assim, eu acho que o direito de ressocialização é dado e deve ser dado a todos. E isso, a discussão da maioridade penal pode ser, sim, discussão para outros temas. Mas o tema que nós estamos discutindo é o seguinte: tem direito de ser penado, de ser penalizado? Tem direito, porque ele praticou o ato. Desde pequeno nós somos assim. Se eu cometo uma atitude errada, se eu tenho uma família, eu vou ser punida por aquilo. Se eu não estudar, eu não vou conseguir fazer a prova. Então, se uma pessoa matou, tirou a vida, o direito de viver de outro, ele tem que responder o crime. Então, não estou discutindo ressocialização, sistema prisional, sabe? Eu estou discutindo a punição, a consequência. A pessoa fez. Por que de 16 a 18 anos ela tem o direito de ser punida? Sendo que na China, país de referência, já se aplica essa punição, já se observa esse jovem. Então, tem o direito de ser punido. Se eu tirei a vida de alguém, eu tenho que arcar com as consequências. E o sistema socioeducativo, ele é importante, mas em qualquer idade. A pessoa tem que se ressocializar para a sociedade. Não com 16 anos, mas em qualquer idade. A pessoa tem o direito de voltar ao mundo, de refazer a sua vida. Então tem que trabalhar, tem que estudar dentro da prisão, tem que voltar a ter pensamentos bons. Então a penitenciária, ela tem que trabalhar esse psicológico dessa pessoa afetada, independente de qualquer idade. Minha cara mediadora, eu gostaria de só frisar que, ao minha colega Bárbara iniciar a palavra, a senhorita Priscila fez uso do tempo ilegal, distribuindo panfletos. Então, creio que isso não está nas regras do debate. Então, mais uma vez, eu gostaria de frisar que onde está a responsabilidade desses jovens que entram, formam pequenas quadrilhas e cometem crimes e acabam se escondendo através de medidas socioeducativas que não cabe ao debate nesse exato momento, mas que a oposição vem citando. Então, eu gostaria de frisar isso. O porquê não punir? O porquê não igualar quando o jovem, faltando um dia para os seus 18 anos, ele comete um crime? Passo a palavra agora para o doutor Elias. E outro questionamento sobre o sistema prisional, a gente sabe, né, a gente assistiu a aula do doutor Vinícius, ele nos mostrou que é outra discussão, sabe? Eu acho que as coisas têm que ter foco. Nós estamos discutindo o sistema prisional.
Não estamos discutindo o sistema prisional, estamos discutindo a condenação do menor, se ele tem o direito. Então, se dentro do carro estavam 4 pessoas, porque um completou 18 anos, ele tem direito a ir para o inferno, a sociedade não se preocupa mais? Quer dizer que ele fez os 18 anos, ele está com o passaporte para o inferno, ele tem direito a ser ressocializado. Então... Bom, eu venho trazer aqui ao júri, que o júri venha pensar. O ECA, ele tem 25 anos, aproximadamente 25 anos desde a sua fundação. Observa-se algo positivo que o ECA trouxe. Temos hoje em dia um número exorbitante, um aumento constante do número de violências cometidas por jovens infratores. Será que de fato esse instituto que os advogados de defesa apresentam realmente é funcional? Gostaria de trazer e gostaria que o júri pensasse na situação atual em que o país vive. O que coloca mais medo no júri? 2 pessoas armadas, um menor ou um maior. Qual deles, um com 17 anos faltando 2 dias para completar 18 anos, ou outro com 18 anos completo? Esses 2 jovens armados, o qual deles colocaria mais medo no júri? O de 18 anos, que tem ciência que é... Esgotado, por favor. A minha fala vai ser... Só um momento, por favor. Perdão. A oposição faz a tréplica em 5 minutos. A minha fala vai ser bem rápida. Eu acho que o que a população clama não é mais leis, igual essa proposta. Leis? Nós temos leis aqui. Nós precisamos fazer valer essas leis que estão aqui. Que não são válidas, não são fiscalizadas. Igual o professor Gustavo disse, o que nos falta hoje é fiscalizar as leis. Garantir que o ECA funcione. Porque nós estamos há anos. Desde quando eu me entendo por gente, eu só vejo crime acontecendo, colocando todo mundo na cadeia e não resolvendo. E o índice só aumentando. Agora eu vou superlotar mais ainda. Ela acabou de dizer que o jovem lá vai ser reeducado na prisão. Reeducado na prisão. Me desculpe. Ressocializado na prisão. Na prisão eu vou ressocializar uma pessoa? Uma cela de 7 pessoas, onde tem 14 hoje? Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos prender. Não é para prender, vamos prender. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Hoje, o Brasil tem um déficit de 300 mil vagas. Vocês não querem falar disso não, porque vocês só falam do que convém. Hoje o Brasil tem um déficit de 300 mil vagas. Para construir um presídio, entre licitação, aprovação, liberação do crédito e o tempo da obra, leva 5 anos. Já tem 300 mil vagas a menos. Aí eu pergunto para vocês, o que você sugere? Vão tirar assassino, estuprador e colocar aviãozinho de 16 anos dentro da cadeia? Ou então vocês vão arrumar um lugar para colocar eles durante os 5 anos? Se vocês me sugerirem um lugar durante esses 5 anos, é a mesma coisa, eu vou chamar vocês para um churrasco lá em casa no final de semana, na hora que chegar lá eu vou falar, não gente, a casa está pronta, não, é só daqui 5 anos que fica pronta. A lei depois de publicada em 45 dias, né, Sam? Isso mesmo, né? Está no nosso código. Gente, não está na hora de discutir redução